11h12. Olha, Marcos Cunha, ele já tá todo vermelho, todo encabulado, porque eu já fiz a propaganda dizendo aqui que ele fica entusiasmado quando se vai falar sobre sexo. Ele fica todo vermelho, já disse, fica vermelha, cara sem vergonha. Ele obedeceu na hora. Dona Sandra vai amar essa entrevista também. Aí ele fica mais vermelho ainda, porque a senhora dele se chama Sandra, né? Não me comprometa, Cláudia. Não, eu estou fazendo propaganda pra você, Marcos Cunha. Eu tô achando que você vai, inclusive, ganhar coisinhas pra compartilhar com Dona Sandra, sabia? Olha! Atenção, Dona Sandra! Atenção! Brincadeirinhas à vista! Muito bom. Bom, porque bem. a partir de agora nós vamos falar sobre sexo. Nós falamos sobre sexo, uma perspectiva triste, preocupante, sobre violência, sobre aborto, e agora não, agora a gente vai falar sobre o sexo na perspectiva positiva, aquele saudável, aquele que é feito para o prazer, porque prazer sim, todo mundo tem direito a isso, né? E nós vamos conversar, porque foi um sucesso a entrevista de Marisa Sampaio no Além do Poder, na sexta-feira, né? E a gente vai falar agora sobre empoderamento feminino e masculino também. Eu estava fazendo a propaganda dela porque ela fez um tutorial rapidíssimo para contar o que os meninos, os rapazes, os homens, os idosos até, passam a vida inteira querendo saber. Onde fica o ponto G? Como é que eu faço para chegar lá? Tem no Google Maps? E ela contou, mas eu vou começar já a entrevista para você compartilhar o tutorial que você fez na TV, aqui no rádio também, Marisa. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, que alegria estar aqui com vocês hoje. Realmente, eu vou dar um guia rápido, bem Waze mesmo. Sim. O melhor já caminho. Já tá gravando, porque essa é a receita do sucesso. Atenção, meninos. Do sucesso. E meninas também, né? Porque algumas também não sabem. Então, assim, muitas nunca nem colocaram o espelhinho para falar: olá, bom dia, como vai? Eu me chamo fulana de tal, você faz parte de mim, né? Porque é muito importante nós mulheres também conhecermos a nossa própria anatomia. Muitas de nós não conhecemos. Por quê? Porque faltou essa aula na nossa grade, tanto escolar, tanto em casa. Porque nossas mães e nossas avós e nossas bisavós também não tiveram. Então, a gente acaba perpetuando uma criação com falta de educação sexual. Isso é normal, né? Então, assim, quando a gente não tem educação financeira, quando a gente não tem educação sexual, então, assim, são a gente sai fazendo besteira por aí, a gente né? sai fazendo besteira. Então, realmente, são assuntos que a gente precisa tratar. E hoje em dia, do jeito que estão as coisas, a gente tem acesso à comunicação, à informação, vamos procurar uma informação correta. Então, assim, clitóris existe, ponto G existe, né? O orgasmo, tanto de clitoriano, quanto de ponto G, quanto também da prática anal, também existe, são cientificamente comprovados. Perguntei na TV e vou perguntar de novo aqui. Sim. Fazer a pergunta de um ouvinte, de um telespectador, que eu não vou me lembrar o nome dele, mas o que importa é a pergunta. Sim. Ele queria saber se o ponto G, aliás, o ponto G não, se o clitóris, se ele é um filósofo grego. Exatamente. Então, assim, o clitóris não é um filósofo grego, nem grego, nem francês, nem italiano, não. Ele faz parte da nossa anatomia. Então, assim, ele é realmente a ponta do iceberg que está ali para fora, mas a anatomia do clitóris também tem a parte interna. Tanto é que quando nós mulheres ficamos excitadas, a nossa vulva ela aumenta. Por quê? Porque os bulbos do clitóris, que ficam atrás dos pequenos lábios, eles incham lá dentro por causa da irrigação sanguínea. É a mesma coisa, guardada as devidas proporções, que acontece com o sexo masculino. Exatamente. Então, o que acontece? Tem o clitóris e também tem uma raizinha do clitóris, que é justamente que fica em cima do canal vaginal. E essa raizinha do clitóris que fica em cima do canal vaginal é justamente quando você introduz o dedo dentro do introito vaginal na vagina, no canal vaginal, você circunda o dedo, você vê que ela é toda lisinha, mas quando você gira para cima, como se fosse atrás do umbigo, a região ela é mais rugosazinha.
Então, aí é a parte de maior estímulo, que é a terminação nervosa do clitóris, que é o ponto G. Tutorial dado. Então, tutorial dado, né? Não tem como errar, em hipótese alguma. Aí tá mais que Google Maps, que o Waze, né? Não tem trânsito para chegar lá, é rapidinho. Não vai encontrar a CEMOB, não tem multa. Não tem multa. É só sucesso. É só sucesso. Só tá bem lubrificado, que tá tudo em ordem, né? E qualquer coisa, eu tô na loja para mostrar ali na minha maquete, que eu tenho toda uma maquete né, da vulva, da vagina, mostrando realmente, porque eu dou essa aula quando eu estou fazendo o meu atendimento. A maior clientela é feminina ou masculina? Por enquanto, ainda feminina. Porque nós, mulheres, Cláudia, a gente tem uma grande virtude. Sempre que a gente tem algum problema, eu não gosto de falar problema, tá? Eu não gosto dessa palavra, eu gosto de uma questão. Obstáculo, tá? Porque obstáculo a gente ultrapassa, a gente, né? Sim. A gente pula, né? A gente vence. Então, assim, quando a gente tem algum obstáculo na nossa vida, a gente corre atrás para resolver. A gente não deixa para depois. Se a gente tem algum obstáculo, assim, se a gente está no meio da rua, a gente está perdido, a gente para e pergunta. Homem pergunta? Homem não pergunta onde ele está, né? Eles são mais teimosinhos em relação a isso. Não vai ao médico muitas vezes não se cuida. Então nós mulheres... nem pode chorar, ou seja, exato, é um caos. É um caos. Então, assim, nós mulheres, a gente tem essa grande virtude de ir atrás daquilo que nos aflige. Então, por enquanto, sim. E eu digo que os homens que vão amando das mulheres, ou das noivas, ou das namoradas, né? E é muito gratificante atender esses homens. Inclusive, meu marido também tem formação em sexualidade e ele fica atendendo os homens, porque tem muitos homens também que me veem e eles se travam. Porque é muito difícil ele falar o que está acontecendo com ele. Às vezes é alguma patologia, saiu de uma cirurgia de próstata, né? E eles não querem realmente saber. Não, imagina quando o homem está tendo problemas com a ereção, por exemplo. Ele chegar e contar isso para uma mulher, eu acho que deve ser muito delicado. É muito delicado. Então, quando eu vejo um homem entrar, eu já peço para o meu marido ir atender, porque realmente a gente sabe quando é marido de cliente, né? E quando é uma pessoa que está indo atrás de uma ajuda por indicação de fisioterapeuta, de urologista e tudo mais. Mas é muito bom a gente estar podendo ajudar, porque a gente trabalha tanto com o lado do amor, tanto com o lado da dor, né? Então, isso é bem importante a gente frisar, porque a sexualidade, ela não tem como separar do nosso ser. A gente nós fomos feitos por um ato sexual, né? Senão a gente não existia. Então, desde que o mundo é mundo, sexualidade está dentro da gente. E a gente precisa cuidar dessa sexualidade desde o começo que a gente nasce até o dia que a gente morre. Porque, querendo ou não, ela também vai evoluindo, ela vai amadurecendo, o nosso corpo vai mudando. Então, assim, o sexo que a Marisa tem hoje com quase 50 anos não é o mesmo sexo que eu tinha com 20 anos de idade, né? Então, assim, as pessoas com mais... Trocou fôlego pro know-how? Muito, totalmente. Isso é uma frase de Faustão. Faustão dizia, olha, eu estou na idade que já troquei o fôlego por know-how. Totalmente. Então, assim, é muito mais qualidade do que quantidade, né? Então, quando você vê a frequência sexual de uma pessoa mais nova e uma frequência sexual de uma pessoa que já tem uma idade um pouco maior, você vê que a frequência não é a mesma, mas a qualidade é muito superior. Até porque a intimidade do casal aumenta, ela já sabe o que ela gosta, como ela gosta, onde ela gosta. Tem essa coisa enfim, dos hormônios ou da maturidade trazer para a mulher uma capacidade maior de sentir prazer? Com certeza. Ainda mais porque hoje as mulheres estão em busca de prazer. As mulheres hoje, elas não estão admitindo mais ter uma vida sexual se elas não encontram prazer, Cláudia. Porque realmente, imagina, é muito exercício cardio-aeróbico, né? Para chegar lá e virar e falar assim, poxa, não senti de novo. Agora, sim, existem aquelas mulheres que realmente passam anos sem sentir nada.
né? Eu atendo várias, tipo assim, tô casada há 30 anos, nunca senti um orgasmo. Tô casada há 8 anos, nunca senti um orgasmo. Então, você vê desde a pessoa nova até a pessoa com mais idade, ainda não se descobriu. Mas por que é o fato de não se descobrir? Olha só, imagina uma pessoa que foi criada, tira a mão daí, é feio, sexo é sujo, sexo é impuro e principalmente... Sexo é pecado. Quando você fala que sexo é pecado, você pega na parte religiosa da pessoa. Então, a pessoa está ali na hora do ato e ela, ai meu Deus do céu, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Sendo que os meninos foram criados com um joguinho chamado 5 contra 1. Sim. Entendeu? Então, eles conhecem a velocidade deles, eles conhecem a pressão deles, eles conhecem como... né? Eles chegam no orgasmo. Aliás, eles também são estimulados a buscar parceiras desde sempre. Desde sempre, e nós não. Então, quando eu falo que a gente perpetua comportamentos, a gente também fala dessa criação. Então, essa criação hoje em dia não tem como mais a gente dar essa criação para as nossas filhas, né? Quando eu falo para as meninas, porque realmente você tem que hoje o papel da mãe, a gente realmente precisa criar explicando o que é sexualidade. Por quê? Porque você vai defender ela de um abuso sexual, você vai fazer com que ela conheça o corpo dela e principalmente você vai falar para ela que sexo é amor, sexo é união, sexo é paixão, sexo é doação, sexo é prazer, sexo é orgasmo, sexo é coisa de adulto, porque criança e adolescente também não precisa pular essa fase. Eu acho que tudo dentro da sua fase, né? Então, quando a criança fizer alguma pergunta, você fala assim, quando você for adulta, ou isso é coisa de adulto, né? É sempre bom pontuar quando você for adulta, né? Então, é bem bacana pontuar isso. Se bem que elas têm hoje informações, às vezes, muito mais que os próprios pais, né? Mas, às vezes, o canal de informação que as meninas pegam não é um canal muito adequado. Mas fica aí um alerta para os pais também conversarem sobre sexualidade com seus filhos, principalmente as mães com as meninas. Eu queria saber sobre uma questão que é também uma polêmica histórica. O orgasmo masculino é diferente do feminino? Claro que a sensação deve ser a mesma, mas a natureza, quer dizer, se fala muito que os homens têm um prazer muito mais físico e que as mulheres, se não for muito estimulada, se não tiver um agrado psicológico, não vai rolar, pode morrer de achar o ponto G que não vai acontecer nada. Isso existe? Bom, vamos lá. São duas perguntas aí, vamos lá. Duas questões. A mulher, ela realmente precisa ser estimulada durante o dia todo para chegar de noite, né? Eu falo que mulher é um carro a álcool. Quem foi da década de 80 aí lembra. Não, mas o carro a álcool de hoje, ele não é mais assim, não. Hoje não é assim, né? Mas era só álcool, não era flex, não. Isso. Só álcool. Quem teve carro a álcool, né, lembra. Tinha que ligar, você ia tomar café da manhã. Deixava ele esquentando, né? Aí depois ele tava bom para sair, porque senão ele encrencava no meio do caminho. Bom, enfim. A mulher, ela precisa ser realmente estimulada, ela precisa ser bem tratada, ela precisa ter assim, esse estímulo. Amor, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu te amo, né? Ela tem esse lado carinhoso. O homem não, o homem, ele é visual. O homem, assim, viu, ele tá pronto, ele tá armado. Dá 3 segundos ali, ele já tá ok. E o que acontece além disso? Em relação à diferença de orgasmos, vamos lá. O homem, a glândula peniana tem 4.000 terminações nervosas. O clitóris tem 8.000 terminações nervosas. Então, o nosso orgasmo feminino, ele é muito mais intenso do que o do homem. Quando a mulher realmente tem orgasmo, o dela é muito mais intenso do que o do homem. Você sabe a piada da diferença dos orgasmos? Não, porque dizem que o da mulher é tecnologia digital, enquanto que a do homem é analógica. Também. Então tem realmente uma diferença, para além da piada, claro, isso é uma piada mesmo. Mas para além da piada tem. Por quê? Porque as terminações, nós temos o dobro de terminações nervosas nos nossos órgãos, né? Então, assim, o orgasmo feminino, ele chega a ser muito, muito superior ao do masculino. Mas ele tem que ser cuidado. Não dá para chegar na hora. Pronto, vamos chegar no outro ponto que eu acho extremamente polêmico. Filme pornô. A maioria dos filmes pornô,
eu imagino que foram feitas por homens e para homens. Aí quando o homem chega naquele momento, ele acha que se ele quiser um bom desempenho, ele vai ter que ser um ator pornô. Isso funciona? Olha, vamos falar em relação aos filmes pornô. Meu marido que fala uma coisa muito maravilhosa em relação a isso. A gente tem que entender que aquele filme, ele não foi gravado ali daquele jeito. Aquele filme foi gravado durante não sei quantos dias, aquela cena, não sei em quantas posições, né? Então, assim, parece que aquilo ali é um ato só, né? E que foi gravado na sequência. Não, aquele filme, aquela mesma cena foi gravada em vários dias, em vários momentos, porque realmente não existe aquela performance de um filme. O problema é que hoje as pessoas estão olhando os filmes e estão querendo ter aquela mesma performance. E está querendo assim, se bombardear de produtos, de remédios, disso, daquilo, que só vai fazer mal para a saúde. Alimentação. De alimentação, isso só vai fazer mal para a saúde. Xarope, chá não sei das quantas, raiz não sei do quê. Não existe isso, não existe. Então, assim, aquilo ali é ficção, né? Vamos entender que aquilo é ficção. Então, não tem o que se comparar. Cada caso é um caso e cada casa é uma casa. Então, isso que é bom a gente sempre colocar em pauta. O sexo que é bom para mim, às vezes não é legal para você, mas ele é maravilhoso pro Marcos. Uhum. Né? Então, assim, a gente precisa ver, cada um tem uma sexualidade diferente, não existe receita de bolo. O que existe são pautas que a gente pode ir encaixando para cada um. Uhum. Já que a gente já falou da ficção, vamos para a realidade agora. É inevitável um relacionamento de longa data as coisas irem devagarinho esfriando e virando mais como vamos dizer, uma rotina. Uma rotina, um companheirismo, e deixando de lado, né, por N problemas. Como é que a gente faz para manter viva a chama, como diz a música? Especialmente quando tem filhos envolvidos, exatamente. Né? Toda uma dispersão de atenções. Olha que delícia, né? Eu amo essa pergunta. E é muito bem colocada, porque eu acho que assim, todo mundo vive esse momento, Sim. né? Eu já sou avó, para vocês terem ideia, então assim, eu já passei por todas as fases que você... Tem um casamento de 29 anos, então eu passei por várias fases e agora eu tô numa fase nova. Tô numa fase de lua de mel, né? Maravilha! Tô numa fase de lua de mel, porque assim, não tem mais filho em casa, aquela coisa toda. Então é muito bacana a gente falar sobre isso, como tirar o casamento da rotina, como deixar essa chama acesa. Como é que você deixa essa chama acesa? Primeira coisa, nunca você esquecer que você é casado e que os filhos crescem e que os filhos saem de casa e no final só vão ser vocês dois. Então esse casal precisa ser cuidado um pelo outro, porque o relacionamento são feito de duas pessoas, não é só de uma pessoa, e às vezes a pessoa que fica puxando a outra às vezes cansa, né? Então os dois precisam ter bastante diálogo, precisam conversar muito em relação a isso, para eles realmente se cuidarem. Então ter pelo menos um tempinho durante a semana para eles, para quê? Para fazer uma coisa só dos dois. Um cinema, um jantar, alguma coisa só os dois, tá? Assistir uma série, alguma coisa só os dois. Pelo menos uma vez a cada 3 meses, a cada 2 meses, um final de semana só. É o final de semana das avós, é o final de semana da madrinha, é o final de semana das tias ficarem com as crianças, né? Então, assim, são esses momentos que vão fazer com que a chama nunca se apague. Ver o que vocês gostam de fazer, façam uma atividade física juntos, né? Seja caminhar na praia, seja fazer um esporte, alguma coisa, porque isso também vai ser bom para a longevidade de vocês, para a saúde de vocês. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que ver todo esse universo, né? Porque se a pessoa não tem saúde, ela também não tem sexo. Então, vocês também têm que cuidar da saúde de vocês, ver se está em dia a visita no urologista, a visita na gineco. Então, assim, isso é muito importante. Então, assim, uma visita a um sex shop, conversar sobre sexualidade, assistir um filme mais quente, né? Vamos lá, um 365, um 50 tons, ler algum livro mais, como é que eu posso falar? Mais quente também, né? Mais erótico. Vocês também podem tá decorando o quarto de vocês próprio para vocês,
fazer um ninho de amor realmente, né? Quando eu falo isso, por que, Marisa, você está falando do quarto? Porque olha só, o quarto, ele é o ambiente do casal. Às vezes você entra num quarto do casal, eu faço decoração de noite de núpcias, eu já fiz muita decoração de bodas, de quarto de casal e tudo mais. E aí, às vezes eu entro no quarto, tem foto da mãe que já faleceu, eu tenho foto. Tem uma santa. Tem um crucifixo em cima da cabeceira da cama. A foto dos filhos. Tem a Bíblia, tem os filhos, né? Aí tem um monte boleto. Tem um monte de livro, né? Tem um monte de livro, aí tem uma escrivaninha aberta, cheia de boleto, né? Tá aquela bagunça, aqueles lençol de flor, sabe? Aquelas coisas bem assim, bem querendo ou não é... É broxante mesmo. É broxante, entendeu? Aí você vai para um hotel, aí você pensa assim, nossa, vamos para um hotel. Quando você chega num hotel, lençol lisinho, né? Sem estampa, aquele ambiente clean, que você fala, nossa, que ar gostoso. Então, esse ar gostoso você tem que trazer para tua casa. Então, quarto de casal não é para ter santo, porque não é igreja, não é para ter livro, porque não é biblioteca, não é para ter móvel velho, coisa velha, porque não é museu, né? Não é para ter foto da família, é para ter foto do casal, tá? Né? Então, você faz o teu santuário fora do quarto, você faz a foto das crianças fica fora do quarto. E outra coisa, tem muito casal que coloca a criança para dormir dentro do quarto. Aí, pelo amor de Deus. Né? Mas tem muitos. E aí, o que acontece? Quarto de pai e mãe, a porta é fechada, né? E tem que entender, a criança tem que entender que pai e mãe também tem intimidade, tá namorando. Por quê? Porque você tá dando o exemplo de uma futura geração que também vai ter que ter esse momento e esse respeito com o parceiro, né? Você está criando limites também da sua intimidade. Então, isso também é bacana. Então, tudo isso, se você juntar tudo, você consegue sair da rotina e você consegue deixar a chama acesa. E, principalmente, fazer uma visita na Afrodite Sex Store, comprar um gelzinho, comprar um negocinho, né? Comprar um vibradorzinho, né? E se não souber o que comprar, vai lá e conversa com a Marisa, que ela vai lhe dar 1000 dicas. Exatamente, porque realmente a sexualidade, ela envolve muitas questões, né, Marcos? São 11h33, a gente vai ao intervalo. Isso. Ainda tem mais espaço para a gente continuar com Marisa mais um pouquinho? Tem? Sim. Porque eu queria falar sobre o sexo na melhor idade, na terceira idade. Ai, queria falar também sobre menopausa, o que é que muda, precisa fazer reposição hormonal. E aí, como é que fica se o final feliz está cada vez mais difícil? Né? Vamos saber tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. Você está ouvindo o Jornal Manaíra. Informação de qualidade e credibilidade você ouve aqui. Rádio Manaíra 103,3 FM. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Lucas Gomes e te convido para ficar na melhor sintonia. Interage com a gente pelo WhatsApp 99111-9207. 99111-9207. Informação de credibilidade e música de qualidade é aqui, na Manaíra FM 103.3. Olha a quina de São João. É só na quina. É agora que ela vem. É só na quina. Todo mundo é caidinho. É só na quina. Pelo prêmio que ela tem. É só na quina. É só na quina. Não é dinheirinho, é dinheirão. É só na quina. Já virou uma tradição. É só na quina. Prêmio estimado em 220 milhões e não acumula. É só na quina de São João. Sorteio 22 de junho. Loterias Caixa. ZYC 982, 103.3 FM. Sua melhor sintonia. Quem não gosta de uma fofoquinha? Delícia, né? É claro que o TV Fama lembraria. E uma bem contada. Quer ouvir? Por favor. Tamo junto, é nóis. Caramba, meu, fiquei feliz demais, mano. Eu conto ou você conta? Eu tô pronto pra qualquer coisa, meu filho. Tô adorando, né? Gente, um beijo pra vocês arrasam muito. Beijo. TV Fama, de segunda a sexta, 9h30 da noite. A TV Manaíra agora é Rede TV Canal 10.
A vida é feita de conexões. Publicidade é conexão. Aqui a sua ideia ganha vida. Publicidade em ônibus, em penas e tudo mais que você precisa para divulgar a sua empresa no mercado e gerar conexões com seus clientes. Caju Conecta, a maior e melhor empresa de publicidade da Paraíba. Ligue e peça seu orçamento. 83-99922-2273. Acesse nosso Instagram, @Caju Conecta. Você está ouvindo o Jornal Manaíra. Informação de qualidade e credibilidade você ouve aqui. Rádio Manaíra 103,3 FM. Nós estamos de volta. Marisa está me presenteando aqui. Daqui a pouco eu vou colocar na minha rede social, né, o presente que ela está me dando. Mas descreva para nós, principalmente o pessoal que ainda nem abri o meu. Ouvindo. Tem o meu também. Atenção, dona Sandra. Presta sua mão, Cláudia. Tá, ela tá colocando aqui um gelzinho na minha mão, gente. Calma. Coloca na sua boca. Na boca? Sim, porque aqui em cima é mucosa e lá embaixo é mucosa. Certo. Aí... Vai, pode lamber. Pode lamber. Marcos, vem provar. Parece pasta de dente. Não. Ele tem um sabor de uva. Sim, mas assim, parece aquela pasta... A sua boca tá começando a vibrar. Isso, exatamente. Agora você imagina. É na hora. Você imagina. Imediato. Agora você viu o tantinho que eu passei? Bem pouquinho, foi. É o tantinho que você tem que colocar no clitóris. Caramba! O outro olhando pra mim, porque ele já todo na redação. A redação inteira já tá no vidro aqui. Aí o que acontece? Tá sentindo que a sua língua tá formigando? Sim, dá sim. uma sensação de vibração. Tá vendo que Isso. você tá salivando mais, que ativa as glândulas salivares. Então, quando você passa no clitóris, você vai ficar altamente excitada. Você vai ficar com o clitóris a ponto, assim, já de ter relação. A tua frequência sexual vai lá pra cima. Você vai ficar com aquela sensação de querer, né? Sim. Né? De procura. Certo. E aí você vai ficar altamente lubrificada. Não tem sabor de uva. Tem. Então, assim, Delicioso a aqui. pessoa também pode descer pra dar beijo. Então é um produto que excita, lubrifica. Eu já tô vermelhinha. Tá Agora vendo? é sua vez. Pensou que era só o Marco. Então, assim, é um produto que te excita, ele lubrifica e ele vai fazer que faça oral. E ele também, na hora do atrito do ato sexual, ele também vai fazer com que o orgasmo seja mais intenso. Então, esse gel, ele é fantástico, fantástico, fantástico. Vou colocar daqui a pouco nos meus stories. Atenção, viu? Fica a dica. É maravilhoso. E esse outro que eu trouxe, já que nós... Joyce aqui, só de butuca, só de butuca. Todo mundo tá só olhando aqui pra gente. E esse daqui é um lubrificante neutro, que é justamente para as pessoas com mais idade, né? Acima de 40 anos, que a gente precisa realmente ter de cabeceira de cama um lubrificante neutro. Deixa eu só perguntar uma coisa pra você, Cláudia. Diga aí. Foi bom pra você? Olha, tá parecendo que será um dia, né? Porque no momento eu não estou impossibilitada. Assim, claro que não estou totalmente impossibilitada, porque sempre é possível, de maneira solitária, né? A ludicidade solitária, vamos dizer assim. Mas, tô dizendo aqui, para o proveito pleno... Carreira solo. No momento não tá rolando, mas quem sabe, né? Quem sabe, né? A riqueza e a prosperidade também chegará neste ponto. Chega, e hoje é segunda-feira, tudo pode acontecer. Exato. Vamos começar a semana com muita fé, né? Verdade. Mas assim, a gente estava falando sobre esses produtinhos e eu tinha deixado uma pergunta que faz um link com isso. Sim. A menopausa muda o nosso corpo, né? Eu já estou quase chegando lá. Vou fazer 49 em agosto, então estou quase chegando na menopausa. O que se altera e como reverter para, enfim, para a gente usar essa idade a nosso favor? Com certeza. Principalmente que nessa idade, né, a mulher começa a ter sinais do climatério. Já subiu um calor. Já subiu um calor, tá vendo? A partir de 45, 48 anos, né, 47 algumas, começa a ter os sinais do climatério. E aí, o climatério, você vai ter aqueles fogachos, aqueles calores, a indisposição. Não, calor é só o que eu tenho. A indisposição. Então, você fica mais molinha, você às vezes não tem muita
muito ânimo. Então, assim, falta o hormônio masculino também, a testosterona, né? A testosterona. Então, eu sempre indico, quando eu recebo clientes que estão nessa fase, eu já indico direto para a doutora Vanicleide Leite, Sim. né? Eu indico para ginecologistas que mexam com essa situação dessa parte hormonal. Porque é muito importante esse acompanhamento, porque às vezes não é só a baixa da testo, às vezes ela está com alguma deficiência também de outras coisas, né? De alguma vitamina, de algum suplemento, alguma coisa, para realmente ela ter mais qualidade de vida nesse período. Porque realmente a cidade já é quente. Os calores do climatério não são fáceis. Eu senti durante 2 dias. No segundo dia, quando foi no final da tarde, eu já fui direto para o médico. Falei, olha, eu entrei no climatério. Então, assim, você tem que conhecer teu corpo. E é muito bacana essa sua pergunta, Cláudia, porque é o seguinte, climatério é um assunto que a gente não fala muito. Então, às vezes, você... Quando é que começa o climatério? Exatamente, porque assim, cada uma vai começar numa fase. Lá pelos 45 já tá... 45 já tá beirando, né? Que nem a minha mãe teve menopausa precoce com 39 anos. Então, desde os 39, eu tô assim de prontidão. Né? Então, assim, eu comecei a ter os sinais com 47. Então, assim, cada uma é uma. Não tem é aquilo que eu falei, não tem uma receita de bolo. Sim. Vai tudo muito da tua genética, muito da tua qualidade de vida e tudo mais. Então, o importante é você ter esse acompanhamento já com a sua ginecologista, para você ir, assim que chegar algum tipo de sinal, você saber que o que está acontecendo com você são sinais do climatério e da menopausa que daqui a pouco chega. Então, assim, mas dá para retardar um pouco quando você tem um acompanhamento. E isso é bacana, porque aí a sua gineco vai fazer com que você faça essa reposição, retarde um pouquinho e tudo mais. Mas, às vezes, o mau humor nessa fase, a mudança de humor, ela é muito rápida, né? Não, e os hormônios, eles regem a nossa vida, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa realmente ter esse acompanhamento. Ganho de peso também acontece, o ganho de peso acontece, a dificuldade também de perder peso também acontece. Então, assim... Tem como a gente correr atrás. Lembrando, o estilo de vida também é muito importante, claro, alimentação e tudo exato. mais. Então, tudo isso vai interferir. Então, eu sempre indico, porque como eu não sou médica, sou sexóloga, eu sempre indico para a gente fazer o trabalho juntos, porque sexualidade é um leque, né? É um leque de profissionais que você precisa ser cuidado. Vamos falar sobre sexo na terceira idade, porque o horário já está estourado. E tem muita gente que diz, vovô e vovó, não mais nada, papai e mamãe também não mais nada, e não é verdade. Não, muito pelo contrário. O que eu tenho de clientes acima de 70 anos, vocês não têm 70? Ideia. 70, 80. Eu tenho uma avó que leva a filha e a neta. E ela que